para a tua Bíblia, por favor, no Salmo 25. Eu vou ler a palavra de Deus no Salmo 25, você acompanhe, por favor, pacientemente, porque na vossa paciência o Senhor possuiu a tua alma. Salmo 25 diz assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdias e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Pai querido, fala conosco e nos abençoa agora, para de uma forma prática, de uma forma simples, possamos passar a grandiosidade da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, basicamente, irmãos, fala a respeito, ele cita os caminhos do Senhor, Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Ele fala de caminho, o Senhor é o caminho. Ele fala das veredas do Senhor são misericórdia. Quer dizer, basicamente ele fala do caminho. O caminho que nós devemos traçar, o caminho que nós devemos percorrer, o caminho que o Senhor tem proposto para nós. Mas você e o salmista aqui, e nós, devemos ansiar por esse caminho. Nós pedimos tantas coisas nas nossas orações, ajuda nisso, faz isso, mas raramente ou nunca fizemos uma oração dizendo assim: Senhor, mostra o teu caminho para mim, mostra onde o Senhor quer que eu vá, mostra o meu próximo passo, mostra, irmãos? E porque, irmãos, nas coisas de Deus, as coisas de Deus são milimétricas, viu? São precisas. Não adianta nós tratarmos a Bíblia de uma forma geral, ela é precisa. Tanto ela é precisa que ela não trata no coletivo, nem trata no coletivo, no sentido da multidão, não. O Senhor nos trata individualmente. Ele vai no varejo e não no atacado. Nós temos a salvação nossa individual, e precisamos atentar para o caminho que o Senhor nos mostra. Quando o Senhor nos dá uma receita
e são muitas na palavra de Deus, para ensinar alguma coisa para nós devemos atentar à receita, direitinho. Então lá tem momentos que o Senhor diz assim na palavra de Deus: olha, a tribulação traz a paciência traz a experiência, e a experiência traz a esperança, e a esperança está em Cristo, onde nele não há confusão. Então não adianta você estar na esperança, querer pular, porque você simplesmente não vai conseguir. Você tem um caminho a percorrer, e olha que esse caminho começa pela tribulação. Olha que terrível. Mas a tribulação vai gerar em você uma paciência. Essa paciência que você vai obter vai te trazer experiência para não fazer de novo. E essa experiência, quando você se fortalece nela, é a esperança da glória em Cristo. Agora eu estou no caminho. Tá? Eu vejo, meus irmãos, que a questão da receita, voltando nisso, eu vejo a Cecília fazendo o pão da ceia, aí, ou outras receitas. Ela fica lá, é uma medida disso, é uma medida daquilo. Primeiro ela mistura os secos, depois ela põe os líquidos, depois eu falo, passa uma sequência, e tem que ser. Se você quebra isso, não dá nada certo. E a palavra de Deus também é uma sequência. Nós crescemos na graça e no conhecimento, e temos uma carreira a percorrer, e vamos de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, mas é de passo em passo. O caminho do Senhor não tem atalhos. Não tem atalhos. O caminho do Senhor é único, que é Jesus Cristo na nossa vida, né? Mas precisamos ansiar por esse caminho. Nós vemos aqui que ele faz assim, olha no 4, faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ele está angustiado, dizendo, Senhor, me ensina, não deixa eu me perder, não deixa eu sair do caminho, certo? Não deixa. Começou lá em Moisés já ansiava também, quer ver? Êxodo, capítulo 33, é o segundo livro da Bíblia lá. Êxodo 33, no versículo de número 13, olha só aqui que Moisés dizia aqui, tá? Acompanhe, por favor. 33, 13, de Êxodo, lá no comecinho da tua Bíblia. Diz assim, perdão. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que se ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Então ele diz assim, agora pois, se eu tenho achado graça aos teus olhos, quer dizer, se eu tenho feito as coisas, eu rogo-te que agora me faça saber o teu caminho. Então Moisés queria e ansiava saber quais eram os desígnios e o caminho de Deus para a vida dele. Sabe, irmãos, nós precisamos saber o que Deus espera de nós, o que Ele quer de nós. Ele pede tão poucas coisas para nós e nos dá tantas outras. Uma coisa que Ele pede é uma coisa que não se compra em supermercado, não se tem valores assim. Ele fala, filho meu, dá-me o teu. Custa nada para nós. Coisas poucas. E atentai para os meus caminhos. Quer dizer, não é só dar o coração, mas é obedecer. E o Senhor coloca isso na nossa vida e espera de nós que nós ansiemos por isso, para saber o que Ele tem, qual é o próximo passo, como eu já disse. Eu falei uma vez aqui, vou repetir um exemplo que eu vi, interessante. Eu estava assistindo um filme de guerras, esse da Segunda Guerra Mundial aí, sabe, esses filmes antigos, e era uma chuva intermitente, e os americanos, que são sempre os mocinhos da história, eles tinham que atravessar um campo minado, né? Um campo minado, onde, lógico, o que é o campo minado? Onde tem aquelas minas, aqueles explosivos, que se você errar o pé e pisar, já era, você explode, no mínimo vai às tuas pernas. E aquilo estava um campo, sabe quando tem aqueles arames farpados assim, e tal, que o camarada tem que passar, e uma chuva, aquele filme assim, filme meio antigo, já você não enxergava nem direito, e eles tinham que atravessar aquele campo minado para chegar no local onde era o destino deles. E, fora isso, eles estavam com fogo cruzado, mas a grande preocupação eram as minas que tinham naquele lugar, era um campo extremamente perigoso.
Então, o que aconteceu? Eles pegaram um coitado de um soldado raso lá e falaram assim: você vai na frente. Né? Você vai na frente. Mas eu? Não, você. Escolheram, elegeram uma cobaia e puseram que ele fosse à frente. E ele passou por baixo da cerca e foi pisando naquele barro, naquela lama, e foi deixando as pegadas, né? A marca da botina dele, né? Do soldado. E ele fez aquele caminho. O filme mostrava direitinho o caminho. E ele conseguiu chegar até lá. E os camaradas, tal. E o que toda a tropa fez após a passagem dessa cobaia que foi aí na frente? Eles olhavam e punha o pé na pegada dele, e colocava o outro pé na pegada dele, e colocava o outro pé, e todos atravessaram sem explodir. O diabo quer explodir a mim. Mas, irmãos, nós tivemos uma cobaia que já fez o caminho para nós. Nós tivemos um que já demarcou esse caminho para nós. Ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele já marcou. Nas pegadas deles, nós somos libertos. Então é isso, irmãos. Nós temos que almejar de Cristo e falar: Senhor, qual é o caminho teu? O que o Senhor quer de nós? E olhar e falar: onde o Senhor tem andado? Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos imitá-lo. E vamos como se numa situação muito delicada, aonde Jesus vai, e nós cantamos todo dia, que todo culto é Jesus que vai à frente. E Ele vai pondo os seus pés na caminhada, e não adianta você desviar, olha a palavra, nem para a esquerda, nem para a direita, mas você tem que permanecer no caminho. A beira do caminho também não serve, tem que ser no caminho. Então, onde Cristo tirar o pé, você põe o seu. Na obediência. Por isso olhamos o Evangelho e vemos o que Ele nos ensinou e tentamos fazer igual. Onde tira o pé, você põe o seu. E vai no caminho. E se você não se desviar desse caminho, se você não querer um atalho, ou se você não se apressar, o que vai acontecer? Você vai atravessar esse caminho e vai chegar lá, na terra prometida, vai chegar lá onde o Senhor conduz você para a vitória, em nome de Jesus. Mas é o caminho, são as pegadas, é fazer o que Jesus fez. Às vezes as pessoas, nós temos aí, vamos marcar batismos. Você que deseja descer as águas, pode dar um nome aí para o Milton, ele já começou uma lista. Você vai chegar, mas pastor, há necessidade de eu ser batizado? Para ser salvo, eu preciso ser batizado? Não, você não precisa ser batizado para ser salvo. A palavra de Deus diz assim, que crê no Senhor Jesus Cristo, né? E você será salvo. Se batiza. O batismo não é condição sine qua non, o crer é. Mas então por que se batizar? Porque Jesus fez esse caminho. Por que Jesus se batizou? Ele precisava. É o batismo do arrependimento. Jesus tinha que se arrepender de alguma coisa. Por que ele se batizou? É a pegada, é a marca. Então você se batiza, porque ele foi, põe o pé onde ele pôs, vai para frente. Pastor, é necessário nós pentecostais buscarmos o batismo no Espírito? É claro que é. Naquele mesmo dia que ele se batizou, desceu sobre ele o Espírito Santo, corpóreo, sobre a vida dele, para que todos ali notassem. É necessário. Mas eu preciso ser batizado para ser salvo? Não, você precisa crer. Mas se Deus quer realizar na tua vida as coisas, as benécias e os dons, você precisa do batismo, do selo do Espírito Santo. Então tem que buscar, lógico, é a pegada. Ele passou por isso, passe por isso. Agora vamos falar onde você vai passar, que não é muito bom. E ele passou. Há um caminho. Mas o caminho é difícil, não é fácil não. Ele passou e você precisa ir nas pegadas dele. Querem ver um texto interessante? Um texto que está, deixa eu achar aqui que eu pulei para frente aqui. Um texto que está em Atos 14. Livro de Atos, no
capítulo 14. No 22. 14, 22. Diz o seguinte: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, não, nada disso, estou lendo, 14, 22, confirmando o ânimo dos discípulos, né? Eu vou ler um pouquinho antes para você entender, vou ler 14 a partir do 20, para você entender o texto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. E confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Estava falando do apóstolo aqui que estava pregando para essa cidade. Confirmando o ânimo dos apóstolos, exortando-os a permanecer na fé. Até os apóstolos precisavam exortar para que eles continuassem na fé, sabe, irmãos? Nós estamos, a palavra de Deus diz, fala assim, os fundamentos dos apóstolos, mas o fundamento dos apóstolos é Cristo. Porque se você olhar para João tinha problemas. Se você olhar para Pedro, ele tinha problemas. Se você olhar para Paulo, ele tinha problemas. Mas um não tinha, que era o fundamento deles, né? E ele diz assim, e confirmando, no 22, o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então Deus está falando assim, ó, você vai entrar no reino de Deus, mas tribulação você vai ter. Você vai ter problemas, você vai ter, nessa caminhada, você vai ter situações que vai exigir de você paciência, exigir de você fé, exigir de você perseverança, é claro. Por isso que o Senhor fala em um monte de outros lugares, perseverai na fé, né? Não temas que sou contigo. Quantas vezes cair o justo, o Senhor o levantará. Se Ele conta com tudo isso, é porque vamos ter tribulação. Esse caminho é perfeito, porque leva ao Senhor, mas esse caminho tem percalços. No Salmo 23, o que o Senhor diz lá a respeito do caminho? Que até no vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Quer dizer que nós vamos passar por ele. Nós vamos passar. Nós vamos passar. Aí você vai falar, puxa, eu passei por uma cirurgia, bati na trave e tal. Não, mas o vale da sombra da morte é outro. Né? É outro, espiritual. Muita gente está passando o vale da sombra da morte, porque está pessimista, porque está desistente, porque está enfraquecido, porque está aflito, porque está turbado no coração, porque o inimigo está roubando a fé. Então você está no vale da sombra da morte. Mas mesmo nesse vale, mesmo passando por tudo isso que eu citei, e muitos aqui estão passando por isso, eis que sou contigo, diz o Senhor. Por quê? Porque você está no caminho, e o caminho é Ele é o próprio caminho. Porque nas pegadas dele você tem continuado. E ele continua. O salmista diz assim, 1000 cairão à direita, 10.000 do outro lado, né? Mas você não será abalado, você está de pé. Isso quer dizer que no caminho tem muitas quedas, muitos tombos, muita gente caindo do teu lado, muita gente despencando. E você ora para um, e ora para outro, e ora para o outro, e ora para o filho, e ora para o pai, e ora para a esposa, e ora para o marido, e de repente, meu irmão, minha irmã, você vê um caindo, outro caindo, você fala, meu Deus, mas eu estou orando. Mas você está de pé. É lógico que nós oramos pela família, mas a família, o dito cujo da família, precisa procurar também. Ele precisa vir para o caminho também. Então a nossa oração, antes de falar, Senhor levanta, Senhor cura, Senhor liberta, fala, Senhor, traz ele para o caminho, traz ele para a salvação, traz ele para o acerto, traz ela para a virtude do Senhor. Nós devemos orar assim, clamar pela alma em primeiro lugar.
Nós só clamamos quando está machucado, quando está com problema, quando está assediado, quando está não sei o quê, quando está decadente. Não! O primeiro alvo da nossa oração é a alma. Senhor, traz para o caminho. Traz para a tua verdade. Porque no caminho nós somos libertos. Aquele cego, Jesus, filho de Davi, Jesus, e diz a palavra que ele estava à beira do caminho. Jesus ia passando e o Senhor disse assim, falou para o pessoal, trago aqui. Quer dizer, traz ele para onde? Para o caminho. E no caminho ele foi curado. Ele não foi curado à beira do caminho. Enquanto ele esteve à beira do caminho, ele estava só clamando, gritando, esperneando. Às vezes o crente, a Bíblia diz que temos que clamar. Sim, que devemos clamar. Mas supõe que esse tapete seja o caminho. Eu estou clamando aqui, clamando, grito, esperneio, choro, me descabelo diante de Deus e derramo minhas lágrimas no teu altar. Tudo bem. Ele está olhando para você e fala assim, filho, faz isso aqui, ó. Vem para o caminho. Vem para o caminho. Sai dessas mazelas. Sai dessas presunções tuas. Sai dessas murmurações tuas, sai dessas intenções que não levam a nada, vem para o caminho, porque no caminho tudo é muito mais fácil, quer dizer, mais fácil no sentido, a proteção é maior do Senhor, o compromisso é do Senhor, é Ele que vai à nossa frente, é Ele que nos mantém de pé, mas no caminho, nós devemos entender, né? Hoje é dia dos pais, nós temos sim responsabilidades de pais com os filhos dos outros. Não, nós temos responsabilidades com os nossos filhos. Os nossos. Lógico que oramos pelos outros, mas a responsabilidade do pai é com os dele. Então, amados, não adianta. A Bíblia diz para você olhar para o líder que está à frente e olha para a casa dele. Que adianta ele fazer, realizar tudo e perder a família? E aí? Ser ranzinza, ser lá em casa, daquele jeito, mas não tem um testemunho. Pula fora do caminho toda hora. Não adianta. É no caminho que as coisas acontecem, irmãos. No caminho que as coisas acontecem. Mas, no Salmo, mesmo no Salmo 1, no versículo 26, nós falamos aí do 23, né? No Salmo 1, diz assim, no versículo 6, que o Senhor conhece o caminho dos justos. Conhece, Ele conhece. Ele conhece tudo. Irmãos, não adianta querer enganar Deus. Ele conhece quando erramos, Ele conhece quando acertamos, né? Ele conhece quando ludibriamos. Coisas simples. Quando você está no Senhor, coisas simples te perturbam. Coisas simples. Coisas que, sabe, irmãos, tem certas coisas, eu vou te contar na prática, uma coisa bem simplória, mas para você entender. Já eu falo da minha vida para não dar processo. Seguinte, eu fui fazer exame para motorista, exame para renovar minha carta. Certo? E vocês percebem que eu uso óculos para ler. Isso aí é muito tempo. Para ler, tudo bem. A distância, certo? Eu estava meio assim, embaralhadinho e tal. Eu falei, mas eu não quero usar óculos, eu vou enfrentar. Quem sabe eu passo. E cara de pau, a gente ora a Deus ainda. Fala, Senhor, faz que eu passe aí no exame, não quero usar óculos. Né? Aí chega lá, o camarada põe umas letrinhas lá no fundo, ele falou, a letrinha. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, tá a letrinha lá. Eu pensei, né? E eu tenho, a vista aqui uma, até se eu fechar assim, essa aqui eu enxergo lá. Essa aqui embaralha tudo. Tanto é que eu olho para cá e não enxergo a televisão lá. Antigamente eu enxergava, mas por causa dessa bobagem, Deus falou, tá bom. Mas vocês vão entender a história. Aí o camarada falou assim, tapa um olho. Né? Quando eu tapei esse daqui, né? Agora ele virou assim o papel e falou, agora tapa o outro, aí fala. Eu pus assim e abri o outro e, né, dei uma brechinha aqui e li tudo. Saí, falei assim, enganei o cara, hein? Que senhor, esperto. Ok. Eu quero dizer para vocês que naquela época eu conseguia enxergar a televisão.
Agora não. O Senhor me faz eu usar o óculos se eu quiser, sabe? Para enxergar a televisão. Você fala, mas que coisa boba que você está falando, pastor. Não. É nas pequenas e nas grandes. Não adianta. O esperto, o céu não é lugar de esperto. O céu é lugar do justo. Entendeu? E nós estamos acostumados a sermos espertos, a levar vantagem em tudo, a levarmos a situação a esses extremos, nas mínimas coisas. Você sabe que até hoje esse negócio me perturba? Dá vontade de voltar lá e falar para o médico, oh, bicho, eu levei você no bico. Olha, eu abri o dedinho aqui, olhei lá. Mas agora também já foi, eu já estou usando o óculos mesmo, eu uso o óculos e acabou. Aquilo que eu queria evitar, o senhor falou, você vai usar. E eu uso. Para dirigir, eu preciso do óculos. Está me entendendo? Então, nas mínimas coisas. Mas eu sou filho de Deus, Deus não podia dar um jeitinho? Não, Deus não dá jeitinho. A palavra dele é sim, sim, não, não. Ou você é ou você não é. Ou você faz ou você não faz. E ele não tem por inocente o culpado. Está falando dos de fora? Não, está falando dos filhos. E ele diz que ele açoita os filhos que ama. E ele corrige. Ele corrige. E aquele filho que não aceita a correção, a Bíblia tem um nome para ele. Como é que é? Bastardo. O que é o bastardo, hein? Pai ignorado. É? Difícil. Mas é assim que funciona. Ou é ou não é. Ou você é por completo ou você não é. Você sabe que isso me traz peso até hoje. Eu falo, Senhor, me perdoa, viu? Quem sabe o Senhor permite que eu volte a enxergar direitinho, tal. Mas um erro que a gente faz. Você fala um erro bobinho, mas é pelos erros bobinhos que a gente cai. O inimigo é sutil. Já viram essa palavra? O inimigo é astuto e sutil. O que é sutileza? Ele pega você nas coisas básicas, mínimas. Ele não percebe. Ele, pior do que um ladrão, ele é um roubador. O roubador é pior do que o ladrão. O ladrão é ladrão, ele levou, você sabe que é ladrão, né? O roubador tira de você e você não percebe. O roubador te rouba a tua paz e você não percebe. Quando você vê, você já está gritando. O roubador tira de você a tua fé e você não percebe. Você passa a duvidar das coisas. O roubador tira de você, sabe, as coisas sem que você perceba. E o inimigo faz isso. Quando você vê, você está no fundo do poço. Quando você vê, você já caiu. Quando você vê, já não tem mais jeito. Quando você vê, está prostrado. Então, irmãos, é esse o cuidado. Tudo implica em você estar no caminho. Porque tem caminhos, abra por favor no Provérbios 14, 12. Tem caminhos, né? Abra aí, por isso você precisa anotar na tua Bíblia. Riscar embaixo, pôr um amarelinho. Provérbios 14, 12. Acharam aí? O que está escrito? O caminho que para o homem parece direito, o final dele o que é? Há caminhos que para o homem parecem bons, mas que o final deles é morte. Então tem coisas que você acha que você está fazendo bem, tem coisas que você acha que você está absolutamente certo, mas você só vai saber disso quando você usar o prumo, o caminho, e pegar e falar, estou no caminho ou não estou no caminho? Estou procedendo com coisas que agradam a Deus ou estou desagradando a Deus? Estou acertando ou estou errando? Ah, você está julgando. Eu não estou julgando, eu estou citando a palavra que nos julga. A palavra que nos julga. Nós não somos juízes, o Senhor diz para nós não julgarmos, mas a palavra que é o prumo, se você está fora dela, você está errado. Você não tem como. Então, irmãos, tem pessoas, tem aí igrejas, tem denominações que parece que comem algumas folhas da palavra. E passam. Às vezes eu tenho contato com muitos pastores aí, assim, em reunião, sai cada bobagem que eu falo, misericórdia, esse cidadão, acho que a minha Bíblia deve ser de outro planeta, porque não é possível que esse cara está falando isso. Ele não lê? Não lê a palavra? Não sabe o que o Senhor está dizendo? Não, por acaso não viu ali as coisas que o Senhor Jesus ensinou? Verdadeiros hipócritas.
Eu estava comentando, acho que foi com o Valdemir, no começo aqui, antes, o coral está lá, nós ficamos conversando aí. Graças a Deus que ele não fica falando mal dos outros, fica falando da palavra. E nós estamos falando a respeito dos hipócritas. Eu dizia a ele, veja bem, meu irmão, olha o que Deus faz, porque Jesus, ele não chamou de raça de víboras as prostitutas. Não chamou. Ele não chamou de raça de víboras os ladrões. Não chamou. Mas chamou de raça de víboras os hipócritas, que dizem que são a coisa que não são. Sabe? Que um lado, numa hora é uma coisa, outra hora é outra. Ou é ou não é. Balança conforme a oferta. A oferta. Aí nós falamos assim, nossa política está uma podridão, temos que votar em homens de Deus. Quantos pastores estão nessa porcaria do mensalão aí? Que entraram e se perderam completamente. Eu ouvi uma vez da boca de um cidadão dizer assim, todo homem tem um preço. E é duro, hein, você ouvir isso. O cara confessar isso. Todo homem tem um preço, quer dizer que ele tem preço. Eu disse assim, eu tenho um preço. Só que o meu você não consegue cobrir. Meu, isso é caro, hein? Por quanto? Eu falei, pelo sangue de Jesus Cristo. Esse é o preço que foi pago pela minha vida. Foi resgatado por Ele. Você tem moeda que cobre esse sangue? Você tem uma moeda mais forte do que essa? Não tem. Se você tiver, eu me vendo. Mas você não tem. Porque foi com o precioso sangue de Jesus que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. E fomos levados para a sua maravilhosa luz. Sabe onde fica essa maravilhosa luz? No caminho. No caminho, que é Jesus Cristo. Que não são caminhos que parecem bons aos homens, porque são caminhos que passam pelo o vale da sombra da morte, né? Que passa por tantas coisas terríveis. Quer ver como o Senhor... deixa eu só achar o texto aqui, que eu separei. Está em Naum. Achar Naum agora você vai... Não precisa procurar não, vai quebrar seu galho. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Está bem amarelinho isso aqui na minha Bíblia. Vou ler para você de novo. Naum 1:3. O Senhor é tardio em irar-se, mas Ele se ira, viu, irmãos? Ele é tardio, mas Ele se ira. Mas grande em força, isso todos nós sabemos. E ao culpado não tem por inocente, quer dizer, não queira enganá-lo. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então o caminho do Senhor é puxado. Não é fácil. Acho que não. Não é fácil nós estarmos no caminho do Senhor. Com tantas oferendas, com tantas tentações, com tantas facilidades para você pecar. Claro que não. Muito difícil. Muito difícil. Só não é impossível que para Deus nada é. Porque se fosse para nós era impossível. Impossível mesmo. Tanto que foi impossível para nós que nós não conseguimos cumprir a lei. Quem cumpriu a lei? Só um cumpriu a lei. Jesus Cristo. Então para nós era impossível mesmo. Mas Ele, como é o Deus do impossível, fez por nós. E inaugurou um novo e vivo caminho em Jesus, que é onde nós temos que trilhar. Esse caminho não passa por ódio, como nós lemos lá no Salmo 25. Esse caminho não passa por vingança. Esse caminho não passa pela hipocrisia. Esse caminho não passa pelo ódio, pela raiva. Então, irmãos, se você está em alguma dessas situações, está no atalho. Está no atalho. Trata de pular para o caminho rapidinho. Usa o Waze aí e volta para o caminho. Essa porcaria não leva a lugar nenhum. Uma vez eu saí da casa da Saskia, lá quando fomos lá
no seu chá de cozinha lá, não sei como é o nome, né? Mas quando nós voltamos, o Valtinho falou, deixa eu pôr um caminho para cortar o caminho aqui, se é mais rápido para chegar para a igreja. E irmão jogou nós num lugar lá. Vou te contar uma coisa, só passava o meu carro naquela rua assim. Uns mamutes no meio da rua assim, e já estava escuro, estava com o farolzinho assim, e Valtinho, é mais para frente. E cada vez estreitando mais, não dava para voltar. Se você buzinar, o camarada fica nervoso. Ele está na rua, só cabe ele e o carro, né? Então você jogava um farolzinho assim, o cara olhava com desdém, faz assim, você passar, né? E aquele negócio não tinha fim. Eu falei, onde isso aí vem nos jogar? Senhor, tem misericórdia aqui. Eu estava ficando já, né? Lógico. Falei, esses caras vão depenar aqui, não é verdade? Aí, engraçado, né? Eles ficam tudo na rua, ninguém fica dentro de casa, né? Tem aquele monte de gente na rua assim, e a gente não conseguia passar. Foi terrível. Às vezes essas maquininhas moderninhas nos levam para caminhos estreitos e ruins. Às vezes alguns modernismos dentro da igreja nos levam para caminhos estreitos e ruins. Algumas manias da igreja nos levam para caminhos estreitos e ruins. Às vezes atitudes na igreja nos levam por caminhos que depois nos causam medo. E não dá para manobrar. Olha que interessante. Não dá para manobrar. Você tem que recuar. Você tem que saber como sair dele. E voltar para o caminho do Senhor. Mas há situações dentro da igreja que são atalhos. Então, se você assiste à televisão aí, alguns espetáculos, porque são verdadeiros espetáculos, irmãos, é uma coisa terrível. Sabe? Uma coisa terrível. Tem cultos lá, e eu já fui de Umbanda, sei como é, que são perfeitos terreiros. Perfeitos terreiros. Tá certo? Assisti uma vez lá, depois da culto do fogo. Eu falei, deixa eu ver o que acontece. Pus no culto do fogo lá no... Não vai fazer isso não, pessoal. Estou só falando para você não entrar. Culto do fogo. Rapaz, umas coisas esquisitas. O camarada está aqui no púlpito, daqui a pouco ele sai, pula aqui, daqui a pouco ele faz assim, cria um aviãozinho, sai, e volta, e assim com a mão aberta. Eu falei, vai aterrissar onde esse cidadão? E a turma, glória, 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 ele vem e bufa e tal, e acabou o culto. Eu falei, legal. Alguém estava com dor, a dor passou? Alguém foi feito um apelo e levantou a mão e aceitou Jesus? Ou estava no aeroporto errado, que o avião passou e ele não viu? Onde nós vamos parar? Não quero puxar a sardinha para o nosso lado, irmãos. Né? Mas domingo passado, 8 vidas levantaram e acertaram Jesus. E eu não precisei dar uma de Boeing aqui, para lá e para cá, de jeito nenhum. É o Espírito que faz. É o Espírito que toca no teu coração com a verdade. E não precisa de firulas, não. Para com isso. Estão fazendo espetáculo para quê? E tal, e dança, a mulher põe a mãozinha, e põe a mãozinha para trás, e rebola, e vai, e vem, e pá. E aí, salvou quem? Salvou quem? Sábio é o que ganha almas para o Senhor. Onde está a sabedoria? Jó 28, 28, lembrei desse texto agora. Abra lá em Jó 28, 28. Você vai ver o que é sabedoria e o que é inteligência. Acharam aí em Jó? 28, 28. O que diz Jó 28, 28? Diz que o temor do Senhor é a sabedoria. E o que é inteligência? O homem pensa completamente diferente. Ele não se aparta do mal com inteligência. Ele participa do mal e é o esperto. Quer levar vantagem, quer levar isso, quer levar aquilo. Eu já falei para você que o céu não é lugar de esperto. O temor do Senhor é sabedoria. O homem que não teme o Senhor é um tolo. E apartar-se do mal é inteligente. Quer ser inteligente, irmãozinhos, vocês aí, vestibulandos, universitários e tal e coisa, jovens, foge do mal que você é inteligente. Viu? Quando vão te propor alguma coisa, e vai falar assim,
você, está parecendo o quê? Vocês viram o testemunho da irmã ontem aí a respeito do neto? Porque ele é inteligente, porque ele é educado, porque ele é comportado, porque foi criado, né? Chamavam ele disso, daquilo, tal, né? Que causou até um trauma. Então, irmãos, para com isso. Apartar-se do mal. Deus não é um Deus de confusão. Tem confusão aqui, a Bíblia diz assim, passa de largo. Mas o homem é o contrário. Tem um burburilho ali, onde o cara vai? Lá. E quando não quer, seu juiz, aparta, fala, não, e mete o dedo, né? Aí entra na briga, apanha também, bate também, quer dizer, é uma coisa terrível. É burro, desculpe falar, coitado dos burros. Por que o burro é burro, não é verdade? Coitado daquele animal. O camarada é um pouca inteligência, não é isso? A Bíblia diz assim, tem confusão, foge da confusão, porque Deus não está no meio está fora, não é caminho dele. Não é caminho dele. Outro dia vi uma irmã da igreja, falou assim, comigo é o seguinte, aquela vizinha não toma jeito, eu vou rodar a baiana. Eu falei, o que você vai fazer? O que você falou aí? Misericórdia mesmo. Rodar a baiana? Tá certo que eu também vim daquele mundo lá, mas larga esse ranço, pô. Que isso? Cai fora disso. Rodar a baiana. Coitado dos baianos, tem baiano que paga para não entrar na briga, sossegado. O que tem que ver o coitado do baiano com isso? Está entendendo? Então, irmãos, a gente tem que parar de querer resolver as coisas pelas nossas forças. E sim, né, podemos tudo, como disse o apóstolo Paulo, naquele que nos fortalece. Se ele não nos fortalecer, acabou, irmão. Pode nada. Você não pode absolutamente nada. Absolutamente nada, né? Nós precisamos estar dispostos a esperar de Deus todos os dias da nossa vida. Lá no Salmo 25, no versículo 5 diz isso, aquele que nós lemos lá, né? E se você pegar, irmãos, eu estava lendo também a passagem de Neemias, né? No capítulo 9 de Neemias, diz da nuvem, vamos abrir lá, né? Diz da nuvem, é Neemias mesmo? Acho que é Neemias. Neemias capítulo 9. Neemias 9, 19. É isso mesmo. Diz assim, todavia, eu vou ler para você. Todavia, tu pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. Está falando que Deus não deixou o povo dele, né? Por causa da misericórdia, não que o povo merecia alguma coisa. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia, para os guiar pelo caminho, de novo, nem a coluna de fogo de noite, para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. Então, o Senhor estava preocupado. Depois vem Jesus e Ele é o caminho. Mas nessa época, Deus precisava sinalizar para eles aonde eles tinham que ir. Se você parar para pensar, eles estavam num deserto, que de dia faz 50 graus, mais, tanto. E ele colocava uma nuvem, né? Você sabe que aqueles dias de calor intenso, quando vem uma nuvem assim que tapa um pouquinho o sol, ele refresca imediatamente, né? Então o Senhor colocava uma nuvem para refrescar e para dirigir. À noite o deserto vai abaixo de 0. Por isso que o deserto é hostil. Se fosse sempre quente, o camarada acostumava. Não, mas de dia ele é super quente e de noite ele vai abaixo de 0. Essa queda, essa mudança que liquida a hostilidade do deserto. Então o que acontece? De dia o Senhor punha a nuvem e aparava o sol quente e dirigia. À noite, além de ter que iluminar o caminho, ele punha uma coluna, podia pôr uma coluna de neon, qualquer coisa que não era essa fluorescente, não. Ele punha uma coluna de fogo que além de iluminar o caminho, aquecia. E mostrava o caminho. Olha como Deus é completo na tua vida. Você pensa que Deus vai fazer, você veio aqui porque eu estou com um problema no casamento, não, Deus veio aqui, vai consertar o teu casamento, vai te dar prosperidade, vai te trazer paz, vai te salvar e vai abençoar a tua casa. Ele faz a coisa completa. Ele não está aqui para abençoar uma área da sua vida, mas Ele está aqui para abençoar a sua vida, naquilo que você precisa. Está entendendo?
Então ele fazia isso, ele colocava a nuvem e o pessoal olhando para a nuvem seguindo. Mas é difícil o caminho do Senhor, não falei para você que o caminho do Senhor para você permanecer é árduo? Eu imagino, meus irmãos, chegando na beira do mar para atravessar, e eles debaixo da nuvem foram seguindo a nuvem foi, opa, e agora? Pulo ou não pulo? Vou ou não vou? A nuvem foi, eles tinham que seguir a nuvem. Quantas vezes você chega num momento na sua vida, né, e Deus requer algumas coisas de você, e você chega e fala assim, opa, o Senhor está me abençoando, está dando, mas chegou aqui, comecei a ter medo, comecei a temer, comecei a duvidar, e você não acompanha a nuvem, você não acompanha a bênção de Deus, você não acompanha o que Deus quer fazer para a tua vida. Um oficial saiu da igreja aqui, porque eu também, depois, eu até não fiz muita questão não, sabe? Porque eu lhe fiz uma pergunta, falei assim, você está disposto a pagar o preço? Ele fez assim, eu não. Então eu larguei mão. E olha que eu estava nuvem e coluna de fogo na vida dele muito tempo, conduzindo, e eu parei. Você não quer pagar o preço? Que preço é esse? É dinheiro? Não, é dedicação. Dedicação. Foi uma época, vou citar, foi uma época que nós fizemos um culto na casa da Valéria, né? A Alessandra morava perto, não era isso? Na mesma ruazinha. Eu chamei o oficial e falei assim, precisamos fazer um culto, abrir um ponto de pregação lá. Tem 2 famílias prontas lá, tem um monte de casa para o pessoal ser alcançado lá. Eles estão dispostos lá. Eu preciso que você saia daqui e vá para lá, é aqui em Itapecerica. 10 quilômetros dá, não sei quanto dá, você que morava lá, 10, 12? E eu saí daqui para ir lá, longe desse jeito, falei, eu venho de Pirituba todo dia, rapaz. Faz 15 anos que eu venho de Pirituba todo dia, eu moro lá. 38 quilômetros para ir, 38 para voltar. Além de sair sempre o último da igreja, eu sou sempre o último, junto com alguns irmãos, sim, muitos que saem comigo aqui. 15 anos que eu saio por último da igreja. Vocês já jantaram, já dormiram, já estão no terceiro sono, eu estou chegando em casa. Faço isso há 15 anos. Não me arrependo e nem estou jogando na cara, não. Faria quantas vezes faço. Eu continuo fazendo. Mas um cidadão chegar para mim e falar assim, eu não quero pagar o preço de sair 8 quilômetros, 10 quilômetros para ir pregar a palavra do Senhor. A nuvem foi e ele ficou. Sabe, irmãos, às vezes Deus requer de você, sabe que você tem para dar, sabe o teu potencial, porque Deus não deixa você passar nada acima do que você pode suportar. Ele sabe o que você pode dar para Deus. Sabe que muitas vezes eu sou meio grosseiro, eu chego para as pessoas e oro e falo assim, quantos daqui já ouviram da minha boca, falam assim, você pode dar mais para Deus. O Espírito está me dizendo que você pode dar mais para Deus. Muitos eu já orei aqui, dessa forma. Porque Deus espera de você, no mínimo, que você diga, eis-me aqui, Senhor. Sabe por quê? Você não vai se explodir. Ele foi a cobaia e abriu o caminho. É só você ir nas pegadas. É só você trilhar o caminho dele. Não tem erro. Lógico que você precisa tomar cuidado com o fogo cruzado. Lógico que você não pode se desviar e ter atenção. Tudo bem, mas o caminho está feito. Mas tem gente que nem quer percorrer esse caminho, amados. Chega diante de Deus, né? As pessoas chegam, porque primeiro Deus dá, para depois Deus requerer. Se você falar uma vez que Deus pediu alguma coisa para você antes de te dar, eu como a Bíblia aqui. E olha que eu estou só vivendo de chuchu ultimamente, a Bíblia ia cair muito bem. Por causa da dor no meu pé, estou de chuchu de manhã e chuchu de noite. Aliás, nós todos devíamos ser crente chuchu. Sabia disso? Hoje eu falei no almoço isso. Falei, nós devíamos ser que nem esse chuchu aqui. Não tem gosto de nada, quer dizer, não tem tendência de nada, não é nocivo a nada, não sei o quê, e melhora a dor. Eu estou pisando melhor, está vendo? Não faz mal para ninguém. Isso que eu quero dizer. Miserável do chuchu não faz mal para ninguém. Você devia ser um crente chuchu. Entendeu como é que é? Mas, né, voltando,
Quer dizer, Deus não pede nada para você antes de te dar. Tudo Deus deu primeiro. Se você ama, é porque Deus lhe amou primeiro. Se você lhe requer alguma coisa de você, é porque Ele lhe deu primeiro. A quem muito é dado, muito é requerido, exigido, mas primeiro é dado. Então, o dízimo é assim. O primeiro o Senhor te dá, e depois Ele requer o dízimo. Mas primeiro Ele te dá o salário todo. Então, irmãos, né, tem gente que obtém as coisas de Deus, e só na hora do que é dado. Na hora do exigido, pula fora do caminho. Pula fora. E isso, meus irmãos, não agrada a Deus e não leva você ao caminho da vitória. A nuvem vai e você fica, a coluna de fogo vai e você fica. E depois, quando a sua nuvem foi e você ficou, o sol vai te castigar. A coluna de fogo foi e você ficou, você vai sentir frio, você vai ficar no escuro, não vai enxergar, e depois a gente reclama e esperneia. Mas o caminho do Senhor, o caminho do Senhor é bênção na nossa vida, não é? No Salmo, não precisa abrir não, Salmo 101, 2 diz que no caminho, estamos no caminho com inteligência. Eu não falei que a inteligência é o apartar-se do mal? Então você que é inteligente se você se aparta do mal, não é? Eu já citei aqui, eu pus alguns versículos de caminho, só vou citar. Hebreus 10, 20, você não precisa abrir, ele só põe lá. Hebreus 10, 20 diz assim, que o Senhor inaugurou um vivo e novo caminho. Que leva a qualquer lugar? Não. Que leva ao Pai. Que leva à vitória, não é? Agora, você fala, mas pastor, tudo bem, você está falando que Deus sinaliza, mas eu sou novo ainda, eu não sei como fazer, eu não sei quando é, né? Muitas pessoas têm dúvida, eu não sei quando é Deus soprando no meu ouvido ou Satanás, eu não sei, tem gente que não sabe, tem gente que se confunde, aí eu não sei se isso é de Deus. Irmãos, se vocês fizeram cara de espanto, por quê? Quantos chegam para mim e falam, olha pastor, eu quero que o pastor olhe, porque eu não sei se isso é de Deus. Ué, se não é de Deus, é de quem? Do Abreu? Não. Desculpe se tem algum Abreu aqui. Amém? Né? É do inimigo. É assim, sim, não, não. Ou você está com ele ou não está com ele. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Ou você é ou você não é. Então o que acontece? Tenha dúvida. E quando você tem dúvida, você tem a certeza que o caminho do Senhor está num lugar. Abra, por favor, isso eu quero que você abra. Salmo 77. Salmo 77. Na dúvida, vai na bússola. Na dúvida. Salmo 77, versículo de número 13. Eu quero que você ache aí. Deus vai falar para você onde está o caminho dele, para você não errar. O que está dizendo aí no 13? O teu caminho, ó Deus, está onde? Então se você está meio perdidaço, se você não está sabendo quando é de Deus ou quando não é, o caminho dele está no santuário, vem para o santuário. Por isso que eu brigo com vocês para vir no culto, para vir no encontro, vem para o santuário, pessoal. No mínimo, Deus está aqui e vai falar assim, olha aqui o caminho, é esse, agora vai, hein? Mas o caminho de Deus começa aqui, no santuário, no corpo de Cristo. É aqui que começa o caminho do Senhor. Não há erro. Então, por isso, irmãos, não quero que você seja igrejeiro, eu quero que você esteja no caminho. E o caminho começa no santuário, passa por aqui, ou começa aqui na sua vida, ou sinaliza aqui, ou te ensina aqui, ou aponta para você aqui. Então você tem que vir, você tem que ficar firme, você tem que trazer aqueles que você ama, você tem que trazer os seus filhos, você tem que falar, filho, é aqui, é aqui que começa. Né? O caminho, o teu caminho, não é isso? Está escrito aí? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Teu caminho está no santuário, né? Agora, quando você está nesse caminho, e você deixa esse caminho,
as coisas ficam muito ruins. Por quê, hein? Porque na beira desse caminho, ou no percorrer desse caminho, pelo menos fora dele assim, logo te esperando, né, está o inimigo. Então, segundo Pedro, a segunda carta de Pedro, lá no finalzinho, já vou terminar. Segundo Pedro, deixa eu achar aqui. Segundo Pedro, deixa eu pôr o óculos aqui, quem mandou enganar o cara? Segundo Pedro, dois 21 diz o seguinte: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviar-se dele. Está certo? Então, irmãos, não tem mais desculpa. Hoje você entendeu que o caminho começa no santuário, que o caminho é Jesus, e que fora dele não há vida somente nele, e que o Senhor te aquece nele, o Senhor te protege nele, o Senhor, mesmo que ele tenha algumas tortuosidades e passe pelo vale da sombra da morte, ele está contigo, e ele não te larga. Então, irmãos, como que depois de tudo isso você deixa? Como que você deixa? O namorado é melhor que o caminho? Um trabalho é melhor que o caminho? Uma festa é melhor que o caminho? Um futebol é melhor que o caminho? Não é. Toma cuidado. Estou aqui para ensinar você que uma vez conhecendo, não saia mais dele. Porque você não vai ter desculpa, nem eu vou ter desculpa, porque Deus já se mostrou e se revelou. Tá? 1 Coríntios 12, vamos lá, 1 Coríntios 12, versículo de número 31, diz assim, olha só, portanto, está escrito aí, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais. Você sabe que Deus na nossa vida, Ele consegue ser assim, mais do que melhor? Ainda bem que a Eliane desceu aí, professora de português, né? Não, mas é para que você entenda, tem o caminho bom, tem caminhos dos homens que parecem bons, não lemos aí? Você ajudar os outros é bom, né? Você se dar bem com a sua família é bom, você ser honesto é bom, você ser justo, melhor ainda, mais do que bom, melhor, né? E você então ser abençoado e abençoar melhor, olha só. Então você pensa que o bom já é bom, o melhor superou. Deus vai mais além. Deus te dá um caminho mais que bom, mais do que melhor, Ele dá um caminho mais excelente. Só Deus pode isso. Só o Senhor tem um caminho para você mais excelente. Quer dizer, o melhor de todos, né? Esse caminho tem placa, tem nome, e para terminar, né? João 14, o último versículo. João 14, só para terminar, e você já sabe o que está escrito, como é o nome dessa rua, ou desse caminho, ou dessa estrada, né? Ou deste que nos leva, né? João 14, 6, aquele versículo que eu já citei, mas nós vamos falar todos juntos assim. Versículo 6, 14, 6 de João, acharam aí? Diz, é Jesus falando aqui, vamos lá, e disse-lhe Jesus, vamos todos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão, tá? Esse é o caminho, não há outro. Não há atalho, não há santo que te leve, não há virgem que te leve, não há caboclo que te leve, não há pastor que te leve, não há padre que te leve. Há um caminho e só esse leva ao Pai, só esse só leva à salvação, e esse caminho é Jesus. Jesus, é esse que você precisa.
É esse que você tem que pôr aí, né? Saí da minha casa, rua tal, destino, Jesus. Tá? E toma cuidado para cair numas vielas não, hein? Vai, né? O aparelhinho tem que se chamar, tem um nome específico. É o Waze? Não, Espírito Santo. Esse conduz você, né? Na verdade e no juízo. Então, irmãos, entender hoje, é o caminho que leva. Não adianta você estar na beira, irmão. Não adianta você estar clamando como cego. Não adianta você chorar, se você espernear, se você dar uma de sofrimento, porque ninguém sofreu mais do que ele. É só como eu fiz ali, é dar um passo. Às vezes é um passo só, o passo da fé, e você vai para o caminho. É um passo. Ah, mas sabe, eu estou aqui. É como, sabe? E tem gente que quer ir por esse caminho e levar um monte de bagagem. Uma vez foi dada uma ordem lá: quando vocês forem pelo caminho, não levem, né, absolutamente nada. Não é isso? Já leram na palavra de Deus? Não leve nada, não leve bagagem, não precisa nada. Você não precisa de bagagem para entrar no caminho do Senhor Jesus. Que bagagem é essa? Você não precisa mochila de tradições. Você não precisa valizes aí de idolatrias ou coisa parecida. Você não precisa nada disso, não sobrecarregue. Porque quando você conhece esse caminho, verdadeiramente você é livre. Você não precisa de nada, além de entrar no caminho. Certo? O povo saiu, anota essa, hein? Chupa essa manga. O povo saiu esse foi o Espírito Santo agora. O povo saiu do Egito. Eles saíram carregados de coisas e de valores. Porque quando foi requerido deles formar um bezerro de ouro, a Bíblia diz que as mulheres tiraram os seus brincos, tiraram os seus anéis, os balangandãs todos, os homens, apareceu o ouro lá para fazer um bezerro, meu amigo. É ouro, hein? Ouro para chuchu. Você quer fazer uma correntinha aí, você paga uma nota. Esses camaradas que vão casar, a aliança está cara, não está? Então, você imagina fazer um bezerro. Então apareceu valores. Serviu para eles no deserto, a não ser para idolatria. Estão alcançando onde eu quero chegar? Precisava levar alguma coisa para o deserto? Nada. E comida? O Senhor fazia chover todo dia a comida. E água? Água, o cidadão Moisés chegou lá e bateu na rocha e o Senhor jorrou. Ah, mas nós estamos com a vontade de uma carninha. E veio as codornizes. Não precisava nada. Para você vir para o caminho não precisa nada, a não ser tua fé, a não ser a tua vontade, a não ser o versículo que nós começamos: Senhor, ensina-me, mostra-me o teu caminho que eu quero andar nele, basta a tua vontade. Pode deixar as tradições de lado, pode deixar aquela idolatria de lado, para trás, pode deixar as superstições para trás, pode deixar tudo aquilo para trás, porque o Senhor te sustenta. O pão nosso de cada dia, o pão vivo que desceu do céu, não vai faltar. Verdadeiramente a minha palavra é comida e bebida. Eu estou falando espiritualmente. Você não precisa carregar: eu vim lá porque eu aprendi lá. Não, esquece tudo. Começa do zero. Vem para o Senhor e começa no quilômetro zero desse caminho e vai. Esquece as bagagens. Esquece os cobertores para te aquecer, porque Ele põe a coluna de fogo. Precisa trazer boné lá para o sol, porque Ele põe a nuvem. Vem para o Senhor do jeito que você está. E Ele é supridor de toda a tua necessidade. Mas aonde? No caminho. Depois de tudo isso nós falamos do caminho. Você se identificou
em alguma dessas situações no lado dele? Mais ou menos dele? Um pé nele e outro fora? Você se identificou em alguma dessas situações? Pode ser que não, pode ser que sim. O Espírito me conduz a fazer esse, não é apelo, mas fazer esse convite. O Espírito Santo está mandando um convite para você, prezado, né? Vem para o caminho. Vem para o caminho. Vem para o caminho. Há alguém que ainda está com muita bagagem e está arreado aí de carregar peso. Para de carregar peso. Jesus disse assim, né? Vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, eu vos alivio. Tomai o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Joga a bagagem fora.